Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode perder peso mesmo tendo lipedema. Você vai descobrir ainda nesse vídeo a melhor dieta da atualidade para você que tem lipedema e precisa perder peso, os 3 melhores exercícios para você conseguir ter mais qualidade de vida, você conseguir de fato eliminar gordura corporal e melhor do que tudo isso, aqui ó, nesse momento eu fiz uma apresentação de um conteúdo num infográfico que de verdade ele se assemelha a uma aula, mas isso aqui não é uma aula, isso aqui é a única solução para que você consiga ter mais qualidade de vida, ter mais disposição, ter mais energia, menos dores, menos hematomas, enfim. De fato, você precisa ficar nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Dani, nutricionista e treinador, e é um prazer estar aqui compartilhando informação com você. Bem, para contextualizar você, por que eu me interesso tanto pelo lipedema? Porque ele é muito raro em homens. Então vamos lá, 99% das pessoas que são portadoras de lipedema são mulheres. Aquele 1% são homens. E dentre aquele 1% eu estou no meio deles. Sim, cara. Bem, talvez você não saiba ainda, talvez você seja nova aqui no canal, por favor, se inscreva, como eu já falei, mas tudo começa quando eu fui buscar uns bonequinhos desse daqui para competir. Estava eu lá tentando chegar num condicionamento físico absurdo e dentre as estratégias para chegar nesse condicionamento, o que o meu médico começou a perceber? Que eu não tinha as mesmas respostas que qualquer outro homem competidor lá na época. E aí o que aconteceu? A gente começou a desconfiar, tipo, uma retenção na perna absurda. Teve um dia que, inclusive, eu ganhei 7 quilos de retenção numa refeição livre que eu fiz num sábado. Claro, estava bem restrita, aí deu um rebotão e aquilo não era normal. Chegava a marcar ali na cueca, chegava a marcar aquela retenção. Eu comecei a desconfiar daquilo e o médico falou assim, olha, se homens tivessem, o meu médico, e isso é palavras dele, abre aspas aqui, se homem tivesse lipedema, você teria lipedema. E aí a gente falou, pô cara, mas por que será isso, né? E continuamos a fazer vários testes e tudo culminava em mais inflamação, mais inchaço nas pernas. E quando nós falamos assim, beleza, supostamente, se você tem lipedema, vamos começar a fazer uma tratativa para você, voltado para isso, tanto na dieta, no treino, até mesmo nos manipulados. Posso revelar para você, inclusive, os manipulados que eu uso. E, de fato, quando começamos a fazer a tratativa por lipedema, conseguimos, então, ter ótimos resultados. Cara, por isso que eu quero compartilhar com você. Eu acho que se eu conseguir, dadas suas devidas proporções, eu acho que você também consegue. Então vamos lá? Então vamos lá! Olha só! Já compartilhando aqui, ó, olha o que você vai descobrir hoje, cara. Você vai descobrir aqui sobre o lipedema, sobre os perfis do lipedema, sobre a gordura que é diferente entre entre a gordura de uma pessoa que tem lipedema e outra pessoa que não. Olha só que interessante, né? Você vai descobrir a dieta, né, para pessoas que de fato têm lipedema com ou sem obesidade, como nós chegamos até lá. Bem, vamos lá, vamos começar pelo começo, né? O que é o lipedema? Bem, o lipedema é uma doença crônica, né? Que ele abrange muito mais as mulheres, não é impossível de se encontrar em homens. Até porque antigamente, lembra que antigamente as pessoas colocavam muita culpa na celulite? Então eu acredito que já existia lipedema há muito mais tempo do que vem se falando hoje em dia, mas era colocado a culpa como uma celulite, né? Mas, de fato, homens hoje também não olham para isso. Por isso que a gente fala que é predominantemente mulher, mas eu, Dani, nutricionista, vejo vários homens com aspectos de lipedema. E então, ele é uma doença crônica feminina que causa deposição anormal de gordura nos membros inferiores e, ocasionalmente, nos membros superiores.
Bem, com certeza, se você tem lipedema, você deve sofrer com hematomas e dor, porque isso de fato é comum e eu vou te explicar logo mais o porquê que isso acontece. Pacientes com lipedema sofrem de incapacidade física e psicológica, dado o grau do lipedema, que tem diferença. Olha só que interessante, uma menina nova, por vezes, acha que não tem lipedema, mas ela às vezes está num grau inicial. Como é que a gente constata isso? Por vezes de forma visual, e lembrando que é o médico que dá esse diagnóstico, mas a gente acaba olhando para a mãe. Se a mãe tem lipedema, a probabilidade é muito grande da menina de 15 anos ter. Mas por que eu coloquei aqui da incapacidade física? Porque quando você está num grau avançado, por vezes, que se associa com até a obesidade, de fato a sua mobilidade fica comprometida. Por isso, anota, porque isso aqui é importante, você vai precisar fazer exercício físico. Mas não é qualquer exercício físico. Se você chegar numa academia e não souber o que eu vou te passar aqui, a probabilidade de você sentir mais dor e desistir é gigantesca. Bem, e apesar da prevalência relativamente alta e do impacto na qualidade de vida, pouco se sabe sobre essa doença, então a gente está desbravando um mato juntos aqui. Só voltando um pouquinho, as meninas que têm lipedema sofrem demais, porque eu acompanho várias aqui em consultório, e a grande maioria tem dificuldades, tanto tem aspectos depressivos, tem aspectos ansiosos que já podem estar correlacionados, mas também até mesmo a autodepreciação da imagem, porque de fato não treina, faz dieta, não consegue ficar com a perninha definida, e isso pode impactar de forma psicológica. Bem, descendo um pouquinho mais, então vamos lá. Existe diferença entre a gordura normal e a gordura do lipedema. Sim, existe diferença. Eu não posso tratar você, isso aqui é importante, eu não posso tratar você que possivelmente tenha lipedema igual uma mulher ou um rapaz que não tenha lipedema, porque são completamente diferentes as coisas. Por exemplo, primeiro vamos entender os tipos do lipedema. Se você já assistiu vídeos assim, você deve imaginar o que eu vou te falar. Nós temos 5 tipos de lipedema. Aqueles que estão no glúteo, aqueles que envolvem glúteo, não sei se está dando para ver o meu cursor do mouse, tá, né? O glúteo e a coxa, mas perceba que a canelinha aqui é fininha, perceba que aqui, ó, o perto da coxa também, perto do joelho, não se tem tanto lipedema. Aí você tem o tipo 3, né, que aí ele já pode abranger toda a perna, inclusive a panturrilha, e você vê um detalhe bem interessante aqui, ó, esse garrotinho, se encontrou esse garrotinho aqui, pode ter certeza. Olha que interessante, né? A diferença entre o tipo 2 aqui para o tipo 3, zero, né? A pessoa, você vê assim, ó, zero problema na panturrilha, na canela. Já no tipo 3, já não, né? Você já vê que tem até o garrotinho ali. O tipo 4, eu acredito que seja o mais comum, porque o tipo 3 não abrange braços. Então você pode ver aqui, ó, que de fato ele não abrange o braço da paciente, mas no tipo 4, nós já temos tanto na panturrilha, na coxa, no glúteo, cintura fina e braços. Né? E aí, cara, nós temos os graus do lipedema também. Então, por exemplo, nós temos 4 graus do lipedema. Nos 4 graus do lipedema, o que você vê aqui, né? Você acaba vendo que tem aquele grau bem levinho, até deixa eu puxar mais pro lado aqui, aí ó. Tem aquele grau bem levinho, e aí ele vai progredindo, até ficar de uma forma que não tem como você não identificar que tem um lipedema ali. Mas geralmente o grau do tipo 1, ainda as meninas... é imperceptível assim, né? E aí, como nós estávamos falando, olha só que interessante, existe sim uma diferença entre a gordura normal e a gordura do lipedema. Porque a gordura do lipedema, o que você acaba observando aqui, ó? Que ela tem células maiores e mais células, né?
Quando você vê inflamação, o tecido adiposo do lipedema é muito mais inflamado, inclusive ele traz uma inflamação crônica. Por isso, você precisa ficar comigo nesse vídeo até o final para descobrir qual que é a melhor dieta para que você consiga, então, reverter esse quadro. Opa, acho que eu errei aqui. 4, beleza, show. A dor, ao contrário da gordura normal, a gordura do lipedema dói. Então, aquelas mulheres que falam assim, a celulite dói, minha celulite dói, a celulite não dói de uma pessoa normal. Agora, para uma pessoa que tem lipedema, de fato, pode doer com certeza, né? Mais fragilidade capilar, por isso que as mulheres com lipedema ficam com mais manchas roxas. Interessante, né, cara? Acúmulo de líquido, tanto que lipedema, lip de gordura, edema de edema. Então, o lipedema acumula muito líquido, tanto que é uma doença que normalmente é identificada por um médico angiologista, talvez, o que cuida do retorno venoso ali, né? Se você souber, coloca aí nos comentários o médico que te deu o diagnóstico. Alterações linfáticas, cara, é completamente diferente. Metabolismo alterado, né? Quebra menos a gordura, tem mais resistência à lipólise. Olha só que interessante isso daqui, né, cara? Por isso que você não consegue perder a gordura da perna, exceto quando você acerta na dieta e no exercício físico. Eu tenho casos de pacientes aqui que tiveram excelentes resultados nessa questão de acertar a dieta, o treino, todo o medicamento, toda a questão de manipulados e tiveram grandes resultados. Claro, não fica com uma perna 100% definida, claro, não vai ficar com a perna 100% torneada, mas perto do que se estava, com certeza o resultado é muito melhor, né? E aí é muito interessante também, quando a gente para observar aqui, ó, a presença de muito macrófago e fibrose. Esse aqui, cara, é muito interessante, porque acaba que o uso do colágeno para tentar melhorar aquele aspecto de pele, ele pode, num primeiro momento, piorar. Quando a gente entra nesse procedimento estético lá no final, geralmente é quando a paciente já está desinflamada, quando a paciente já consegue fazer uma boa atividade física, já tem recorrência na atividade física, quando ela já melhorou o intestino dela, quando ela já melhorou o perfil hormonal, ou seja, ela já está bem, ela chega lá na última fase que é procedimentos estéticos, inclusive o uso do colágeno. Mas quando a pessoa não tem esse conhecimento, ela vai lá e coloca colágeno no momento que está inflamado, aí o que acontece? É aquela hora que ela acaba gerando mais deposição de edema, fazendo aquelas bolinhas do lipedema, sabe? Então, colágeno você tem que cuidar com o uso dele, saber se está no momento certo, se não está no momento certo, e tem um padrão simétrico, né? O padrão simétrico que a gente fala é isso daqui, ó. Você pode observar que normalmente ele já é muito parecido, né? Ó, ele é 100% parecido um com o outro aqui, entende? Interessante, né, cara? Agora, quando você vê uma pessoa que já está com uma obesidade num grau muito elevado, em cima do lipedema, aí você já começa a ver uma assimetria entre os membros. Aí olha só que legal, né, cara? Agora chegou a hora, meu chuchu, a cerejinha do bolo. Agora a gente vai conversar sobre a dieta para que você venha de fato a perder peso, né? Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre as dietas. Dietas para perder peso e tal, a grande maioria vai resolver aqui. Deixa eu trazer você mais perto de mim. Deixa eu tirar minha água daqui. Aí, ó. Tem vários vídeos aqui no canal. Eu, de fato, vou lá. Já dei dieta aqui pro pessoal, já expliquei. E a grande maioria vai conseguir seguir aqui. E vai conseguir ter resultado. Por quê? Porque a grande maioria das meninas que têm lipedema, das mulheres que têm lipedema, estão num estado inflamatório já avançado.
Então, só de você cortar pequenas coisas da sua dieta, por exemplo, açúcares refinados, enfim, a gente já vai falar mais adentro disso, você já vê uma boa melhora. Mas, para uma paciente que tem lipedema, e a gente busca dieta já que tenha teor de alimentos anti-inflamatórios. Por exemplo, quando a gente vem aqui, ó, primeiro, nós temos para o paciente com obesidade, né? O que a gente vê numa melhora quando ele aplica ser numa dieta? A gente vê aqui uma melhora na saúde geral, a melhora na mobilidade, menos dor articular, principalmente quando tem osteoartrite, menos dificuldades para usar roupas compressivas, inclusive nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, perdão. A gente vai falando, vai secando a garganta, né? E pacientes sem obesidade. Beleza. O caminho é o mesmo, mas a gente evita alimentos, laticínios. A grande maioria dos pacientes, a grande maioria dos pacientes que tem lipedema tem intestino ruim. Por vezes apresenta o quadro de intolerância à lactose e também uma alergia ao glúten. Não é incomum quando você vai no médico, e aí o médico, para fazer o diagnóstico, uma das primeiros exames ali é já perguntar, já fazer exame de intolerância à lactose e também de alergia ao glúten. Por quê? Justamente porque esse intestino é característico dele ser um pouco mais lento, um pouquinho mais inflamado. É muito interessante isso. Por isso que, nesse caso, você vem aqui, ó, você evita, deixa eu trazer um pouquinho mais para o lado aqui, você evita gorduras animais, né? Que são gorduras saturadas, os açúcares simples, carboidratos num contexto em geral. Como eu falei, o intestino da paciente já é um intestino que tem características próprias, vamos dizer assim. Então, às vezes, um alimento que é normal para outra pessoa, para ela já sente muito mais desconforto, principalmente desconforto aos food maps. O sal a gente evita com certeza para não gerar mais retenção de líquido, conservantes, aromatizantes, mas perceba que a grande maioria das pessoas, se só seguisse uma dieta aqui, desse jeito, já teria bons resultados. Mas hoje, a melhor dieta dita para o lipedema é a mediterrânea. E, obviamente, que eu não vou vir aqui e ficar esmurrando regra. Quem sou eu na fila do pão, né, cara? Inclusive, vou te mostrar a fonte da onde eu tirei todo esse nosso enredo. Desse artigo aqui, ó. Esse artigo é uma atualização sobre o gerenciamento do lipedema, desse Forner Cordeiro, de 2021. Então é algo bem recente. Peguei várias informações, na verdade a base do nosso trabalho aqui foi através desse artigo. Então olha só, vale a pena deixar um like aí para mim. E o que ele descreve aqui? Que a dieta mediterrânea associada à restrição calórica, afinal você tem mais capacidade de inflamação, se você soltar um pouquinho a mão na dieta vai ganhar peso com toda certeza, mas a restrição calórica por 2 dias da semana, ele vai melhorar o quadro do lipedema. E como que a gente chega, então, na dieta mediterrânea? A dieta mediterrânea, você pode trabalhar com ela, obviamente, né? Ela tem as suas características, mas com mais frutas e vegetais diariamente. Eu sei que você já está fazendo isso. Eu sou de Araucária, né? Do lado de Curitiba. E quem não segue dieta é só aqui. O pessoal aí da tua cidade com certeza segue dieta, pode ter certeza. Nós precisamos de grãos integrais, aveia, deixa eu até mostrar para você aqui, aveia, arroz integral, quinoa, pão integral, viu? O pão não precisa cortar, abençoada de Deus. Por que está cortando o pão? Mas se de fato você conseguir apresentar uma farinha mais integral nesse pão, mais sementes, mais oleaginosas, castanhas, com certeza você vai ter ótimos resultados, vai melhorar muito mais, você vai otimizar os seus resultados. Bem como
feijão, lentilha, grão de bico, mas nas leguminosas, nas leguminosas, você tem que ter um certo cuidadozinho. Por quê? Porque muitas vezes a menina sente muito mais desconforto nesse intestino. A mulher vai lá e tem mais gases, né? Azeite de oliva como principal gordura, isso tá característico da dieta mediterrânea. Eu sei que hoje tá um pouquinho mais caro, né? O pessoal tá que nem ouro já, o azeite de oliva extra virgem, mas faz muito sentido. Peixes, fruto do mar, ovos, né? Ele coloca aqui como moderação, nesse mesmo artigo que a gente estava conversando, mas, cara, muitas vezes é a proteína acessível para grande parte do pessoal, entende? Que ali também já vai ter ótimos compostos de micronutrientes. Então, cara, na dúvida, come o ovinho ali, lá ele, né? Carnes brancas com frequências, a carne vermelha, como eu falei, a gente dá uma evitada. E laticínios, se não for constatado a intolerância à lactose, aí a gente acaba introduzindo um pouquinho mais para você. Mas Dani, poxa vida, cara, aí fica muita coisa, fica muito ambíguo, não sei minha necessidade calórica, aí o que eu te recomendo? Que aí você entra aqui na minha consultoria online. Obviamente, eu tenho que fazer esse jabá porque tem que pagar o leite do piá. Olha aí, tem que fazer esse jabá para pagar o leite do piá. Na minha consultoria online, eu te ajudo a afinar a cintura e eliminar a gordurinha das costas. É um projeto muito legal, já estamos com centenas de pacientes lá, que se chama Afina Mais. O link está na descrição, para você saber mais, está na descrição do vídeo aqui, né? Fica muito mais fácil você ter alguém que te dê completamente a direção e não fica sofrendo sozinha aí, né? E não tem conversa. Olha aqui pro pai agora. Não tem conversa. Você vai precisar treinar, cara. Não tem conversa. E pior do que isso, olha só, cara. Isso dói no meu coração, mas eu preciso te falar, cara. Eu amo a musculação, treino musculação há centenas de anos, mas, infelizmente, ela não é a melhor opção para o lipedema. É uma boa solução, inclusive para você ter mais tônus muscular, mas grande parte das meninas não se adequam à musculação justamente por já estar num quadro inflamatório, aí vai para a academia, faz um treino de alta intensidade, intensificando esse quadro inflamatório, aumentando o estresse no músculo e gerando mais dor. Então lembra que a gente estava falando lá no início que a mulher que tem lipedema, ela já apresenta um quadro de dor maior. Aí você chega na academia, o seu professor de 18 anos que fica lá rodando na academia, o estagiário, ele fala no pain, no gain e você vai treinar com intensidade, tendo lipedema, vai dar ruim. Com certeza vai dar ruim. Cara, aí, show. Então, musculação é excelente, mas tem que ter cuidado. No Afina Mais lá, a gente faz toda uma progressão do treinamento. Mas Dani, eu tenho que treinar. Por onde começar? Cara, você tem dois caminhos iniciais que eu te recomendaria. O primeiro, pela natação, já vou explicar o porquê, e o segundo, pelo aeróbico, que eu também vou te explicar o porquê exatamente agora. Porque o aeróbico você consegue controlar mais as variáveis, assim como a musculação, mas na musculação, por vezes você já está no quadro inflamatório, gera mais dor e tal. Já no aeróbico não, você consegue ir para uma bicicleta, por mais que dependendo do grau e do lipedema que você esteja, você consegue fazer uma bicicleta, você consegue fazer um elíptico, vai ter mais dificuldades, mas consegue fazer uma esteira, uma escada. E lembre-se, esse exercício ele precisa ser progressivo, não adianta chegar lá e, mano, vou fazer um HIIT, vai dar ruim, com certeza. E já a natação, ela é boa justamente porque dizem não, né? No artigo diz que quando você está na flutuação da natação, a própria água também já faz uma drenagem linfática, o que te ajuda a diminuir a retenção.
Então, como eu te falei, dói no coração do pai Dani falar para você que musculação talvez não seja o principal artifício para você fazer no primeiro momento sem acompanhamento. Se for com acompanhamento, de fato, te recomendaria a musculação, até pela acessibilidade. Hoje em dia, qualquer esquina tem uma academia. Dani, não consigo pagar a natação. Vai para o aeróbico, se vira no aeróbico lá. Dani, consigo associar musculação com natação? Show de bola. Taca a brasa que vai dar boa. Bem, e aí, olha só que interessante isso daqui, ó. Com apenas uma exceção de exercício aeróbico, mais uma cinta de compressão, observou-se uma redução média de 313 ml no volume das pernas. Cara, isso é muita coisa, né? Uma redução no percentual de água no tornozelo e na perna. Ah, pode ser pouco para muita gente, talvez você nem tenha percepção do quanto que é isso de fato, mas para quem tá com a perna inchada, dolorida, não tenha dúvidas que isso aqui vai mudar completamente a sua noite. Quando você deita, aquela perna tá pegando fogo, parece que tá inchada, tá dolorida. Cara, vai por mim, isso aqui vai dar certo. E olha só então, né? Então mostra-se que o exercício mais a compressão traz benefícios para os pacientes com lipedema. Aqui está constando lipedema leve, porque quando nós estamos num grau avançado, a pessoa tem mais dificuldade para fazer o exercício e por vezes também tem dificuldade para chegar nessa cinta aqui. Por que eu deixei isso daqui? Porque, cara, você fala assim, pô, isso aqui é caro. Não é, cara. Eu lembro que uma paciente comprou uma dessa daqui, ó. Cara, barato, não é. Pô, R$129 o que pode te ajudar. Só vale um destaque aqui, ó, que uma cinta como essa daqui, ela tá abrangendo mais glúteo e também as pernas. Tem gente que pode ter o lipedema lá na panturrilha. Aí o certo mesmo é que nem essa daqui, que ela é 100%. Ela vem desde o pé, fazendo toda a ajuda no retorno venoso. Eu vou deixar um link aqui embaixo dessa cinta aqui para você não paga nada a mais, mas eu recebo uma pequena comissão aqui da Amazon e isso ajuda a manter o nosso canal independente e continuar produzindo para você. Então, se caso você for comprar, compra pelo meu link, você não paga nada a mais e ajuda o canal aqui a se desenvolver. Bem, espero que tenha feito sentido para você. Se você quer aprender mais sobre como perder peso, te recomendo assistir esse vídeo aqui e eu te vejo lá no outro vídeo depois que você se inscrever nesse canal agora em poucos segundos. Até mais!